Os gigantes Nephilim, sua história e mitologia em diferentes culturas ao redor do mundo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes do mundo antigo, os gigantes Nephilim. Veremos as diferenças históricas e crenças sobre esses gigantes segundo a Bíblia e em outras culturas como a mitologia grega, egípcia, indígena americana, entre outras. Veremos também informações sobre descobertas arqueológicas relacionadas a possíveis gigantes. Os Nephilim segundo a Bíblia. Essas criaturas lendárias são mencionadas em diferentes culturas e crenças ao redor do mundo e ainda despertam a curiosidade e o fascínio de muitas pessoas até hoje. De acordo com a Bíblia, os Nephilim eram uma raça de gigantes que habitavam a Terra antes do dilúvio. O termo Nephilim vem da palavra hebraica Nefilim, que significa os caídos. A primeira menção aos Nefilins aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que diz: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A interpretação dessa passagem é objeto de debate entre os estudiosos e teólogos. Alguns acreditam que os filhos de Deus mencionados na Bíblia se referem a anjos caídos que se rebelaram contra Deus e se uniram às filhas dos homens para gerar os Nefilins. Outros argumentam que essa passagem se refere a uma união entre membros de duas linhagens diferentes, a dos filhos de Deus, possivelmente uma referência aos descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, e dos filhos dos homens, descendente de Caim, irmão de Abel. Independentemente da interpretação, a Bíblia descreve os Nefilins como seres gigantes, poderosos e temidos. Em Números, capítulo 13, versículo 33, por exemplo, os espiões enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã descrevem os Nefilins como homens de grande estatura, e alguns dizem que somos como gafanhotos diante deles. Embora os Nefilim sejam mencionados em várias passagens da Bíblia, sua história e origem não são completamente compreendidas. Alguns estudiosos acreditam que os Nefilins foram uma raça de guerreiros ou governantes que exerceram influência sobre as pessoas da terra antes do dilúvio. Outros sugerem que os Nefilins eram seres sobrenaturais que foram extintos com o dilúvio, junto com grande parte da humanidade. Apesar da confusão em relação à natureza e ao papel dos Nefilins na Bíblia, sua presença na Escritura continua a intrigar e fascinar estudiosos e crentes religiosos em todo o mundo. Os Nefilim segundo a mitologia. A figura dos Nefilins é mencionada em várias mitologias ao redor do mundo, incluindo a mitologia grega, romana e mesopotâmica. Em geral, os Nefilins são sentidos como seres divinos ou semidivinos que descendem de deuses e humanos, e que possuem habilidades e poderes invocados. Na mitologia grega, por exemplo, os Néfilis eram conhecidos como heróis ou semideuses e eram frequentemente retratados como figuras heróicas ou lendárias. Alguns exemplos incluem Hércules, que era filho de Zeus e de uma mortal, e Perseu, que era filho de Zeus e de uma princesa. Na mitologia romana, os Néfilis eram conhecidos como Nepotes e eram considerados descendentes de específicos imortais. Alguns exemplos incluem Rômulo e Remo, que supostamente foram criados por uma loba depois de terem sido abandonados por sua mãe mortal. Na mitologia mesopotâmica, os Néfilis eram conhecidos como Igigu,
e eram retratados como seres divinos que habitavam a Terra antes dos seres humanos. Eles eram conhecidos por suas habilidades sobrenaturais, incluindo a capacidade de controlar o tempo e o clima. Em outras tradições mitológicas, os Néfilis são sentidos como seres gigantes e poderosos que causaram estragos na Terra antes de serem derrotados pelos deuses ou por heróis lendários. Em algumas mitologias, eles são considerados como uma das espécies demônios que representam o mal e a corrupção. Em resumo, a figura dos Néfilins é um tema decorrente em várias mitologias ao redor do mundo, e suas histórias e características divergem de acordo com a tradição em que são encontradas. Em geral, eles são retratados como seres poderosos, sobrenaturais e muitas vezes temidos. Os Néfilis segundo a mitologia grega. Os Néfilis não são especificamente mencionados na mitologia grega, mas existem algumas figuras que podem ser consideradas semelhantes a eles. Na mitologia grega, os semideuses ou heróis são frequentemente considerados como filhos de um deus ou deusa com um mortal, o que pode ser visto como uma forma de descendência divina. Hércules, por exemplo, é um dos semideuses mais famosos da mitologia grega. Ele era filho de Zeus e de uma mortal chamada Alcmena, o que tornou uma figura com habilidades sobrenaturais e um destino heróico. Hércules é conhecido por seus feitos lendários, incluindo a realização de 12 trabalhos impossíveis, e é reverenciado como um herói pelos antigos gregos. Outro exemplo é Perseu, que também era filho de Zeus e de uma mortal chamada Danae. Ele é conhecido por ter matado a Medusa e salvado a princesa Andrômeda de um monstro marinho, entre outras proezas. Assim como Hércules, Perseu é considerado um herói e uma figura lendária na mitologia grega. Além disso, existem outros personagens na mitologia grega que têm ascendência divina ou que são considerados como semideuses. Por exemplo, Aquiles, um dos heróis da guerra de Troia, era filho da deusa Tétis, com o mortal Peleu. Ulisses, o herói que enfrentou diversos desafios para retornar a Ítaca após a guerra de Troia, também é considerado um semideus, filho de Laertes e da deusa Cálica. Em resumo, embora não haja uma figura específica de Néfilins na mitologia grega, os semideuses ou heróis com descendência divina são considerados como figuras semelhantes em termos de habilidades e poderes sobrenaturais. Os Néfilins e o Antigo Egito. Não há menção direta aos Néfilins na mitologia egípcia. No entanto, algumas teorias sugerem que os Néfilins poderiam ter sido associados a figuras lendárias egípcias, como os gigantes ou semideuses conhecidos como Shensu-hor. De acordo com a mitologia egípcia, os Shensu-hor eram um grupo de 77 semideuses que ajudaram o deus Horus a vencer a batalha contra o deus Sete, que tentou usurpar o trono do deus Ra. Esses semideuses eram conhecidos por suas habilidades e forças sobrenaturais e eram considerados como protetores do reino egípcio. Eles também foram associados a habilidades de construção avançada e tecnologia, como a criação de monumentos e templos impressionantes, que levaram muitos a sugerir que eles poderiam ter tido origem extraterrestre. Além disso, existem outras figuras lendárias na mitologia egípcia que também são associadas à força e poder sobrenaturais, como os deuses Amon e Ra, que são frequentemente representados com corpos musculosos e habilidades divinas. Em suma, embora não haja menção direta aos Néfilins na mitologia egípcia, as figuras lendárias de semideuses e gigantes como os Shensu-hor são algumas vezes apontadas como possíveis equivalentes aos Néfilins.
Os Nephilim segundo os índios americanos com suas histórias sobre os Sasquatch. Os índios americanos possuem diversas histórias e lendas que se relacionam com a figura do Sasquatch, também conhecido como Pé Grande, e que algumas pessoas acreditam ser uma possível referência aos Nephilims. Na mitologia indígena, os Sasquatch é descrito como uma criatura gigante, peluda e com força sobrenatural, que habita as florestas e montanhas. Existem relatos de avistamentos e tranquilos com a criatura em diversas comunidades indígenas ao longo dos anos, e que faz dos Sasquatch uma figura importante na cultura desses povos. Algumas histórias contam que o Sasquatch é uma criatura protetora da natureza e que tem habilidades de cura e poderes sobrenaturais. Além disso, muitos acreditam que a criatura é capaz de se comunicar telepaticamente com os humanos e que pode ajudar a guiar as pessoas em momentos difíceis. Apesar da falta de evidências científicas concretas, muitos seguem acreditando na existência do Sasquatch e em suas ligações com a mitologia indígena. Para alguns, o Sasquatch é visto como um possível equivalente aos Nephilims, uma figura lendária que se relaciona com a ideia de criaturas gigantes e sobrenaturais que habitam o mundo. O que diz a arqueologia? Mas será que os Nephilims realmente existiram? A descrição dos Nephilim segundo a arqueologia é um pouco diferente daquele presente nas tradições mitológicas e religiosas. Não há evidências concretas da existência dos Nephilim como seres sobrenaturais ou divinos, mas há algumas descobertas arqueológicas que sugerem a possibilidade de terem existido humanos de estatura incomum. Por exemplo, foram encontrados esqueletos de seres humanos com altura superior à medida em diferentes partes do mundo. Alguns desses esqueletos foram datados de milhares de anos atrás, como o esqueleto do chamado Gigante de Castelnau, descoberto na França em 1890, com cerca de 3,5 metros de altura. No Peru foram encontrados esqueletos com cerca de 2,5 metros de altura na região de Puno. Na ilha de Malta foram descobertos esqueletos de cerca de 2,7 metros de altura. Esses esqueletos humanos com altura incomum foram alvo de diversas teorias e especulações, incluindo a possibilidade de serem comprovados de seres humanos gigantes, ou até mesmo dos Nephilims, mencionados em algumas tradições mitológicas. No entanto, a maioria dos especialistas em arqueologia e antropologia acredita que esses esqueletos são simplesmente evidências de indivíduos que sofreram de alguma condição médica rara, como a acromegalia, que pode causar o aumento anormal da estatura e outros sintomas. Portanto, embora a arqueologia possa fornecer alguma evidência de esqueletos humanos com altura incomum, não há provas conclusivas da existência dos Nephilims como seres divinos ou sobrenaturais na história humana. O Gigante de Castelnau. O Gigante de Castelnau é um esqueleto que foi descoberto em 1890 em Castelnau-les-Lys, França. Ele é considerado um dos exemplos mais famosos de possíveis restos mortais de um gigante, com cerca de 3,5 metros de altura. O esqueleto foi encontrado em uma necrópole pré-histórica que data de cerca de 5.000 anos atrás. Os arqueólogos que descobriram o esqueleto inicialmente pensaram que ele pertencia a um homem com uma anomalia genética rara, como o gigantismo. No entanto, após uma análise mais detalhada, foi sugerido que o esqueleto era uma fraude. Embora o esqueleto do Gigante de Castelnau tenha sido amplamente divulgado como uma descoberta arqueológica, muitos especialistas acreditam que ele é uma falsificação.
As evidências sugerem que o esqueleto pode ter sido criado por artistas desejosos que criaram uma história interessante, mas não há provas concretas para apoiar a ideia de que ele era um gigante real. Gilgamesh era um Nephilim? Gilgamesh é um personagem lendário que aparece na Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade, datada de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Ele é descrito como um rei da cidade de Uruk, na Mesopotâmia, que governou cerca de 2700 anos antes de Cristo. Na Epopeia de Gilgamesh, o protagonista é descrito como um homem de força sobre-humana, que é capaz de realizar feitos incríveis como matar monstros. Além disso, a história também menciona um personagem chamado Enkidu, que é descrito como um ser selvagem criado pelos seus deuses para enfrentar Gilgamesh. Enkidu também é conhecido por sua força sobre-humana e habilidades de luta. Algumas teorias sugerem que a história de Gilgamesh e Enkidu pode ter sido inspirada em lendas sobre Nephilims ou gigantes. De fato, há algumas semelhanças entre a descrição de Gilgamesh e as características atribuídas aos Nephilims em outras tradições. Por exemplo, ambos são conhecidos por sua força e habilidades sobre-humanas. No entanto, é importante lembrar que essa conexão entre os Nephilims e Gilgamesh é uma teoria, e não há evidências concretas que comprovem essa associação. Além disso, a Epopeia de Gilgamesh é uma obra literária que mistura elementos históricos e mitológicos, e não deve ser interpretada de forma literal. A influência na cultura popular. Apesar de todas as dúvidas e reflexões sobre a existência dos Nephilims, eles ainda têm um grande impacto na cultura popular e na imaginação humana. Eles aparecem em diversas obras de ficção, como filmes, livros e jogos, sempre retratados como criaturas poderosas e imponentes. Em resumo, os Nephilims são uma figura enigmática, que desperta interesse e curiosidades em muitas pessoas. Seja considerado como seres maléficos ou divinos, sua presença na mitologia e na cultura popular é inegável, e sua história continua a intrigar e fascinar estudiosos e entusiastas do assunto. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre os Nephilims? Você acha que realmente eles existiram? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!